Hoje, dia 16 de abril de 2019, o programa Memória e História Oral, em parceria com a São Judas Campus Unimonte, entrevista o Coronel Dalton Hipólito. Boa tarde, Coronel Dalton. Boa tarde. Vamos começar pela sua data e local de nascimento e o nome dos seus pais, por favor. Eu nasci em São Paulo, capital, né? Meus pais é Argemiro Hipólito e Norma Hipólito. Foi no dia 16 de setembro de 1948. Seu nome completo? É Dalton Argemiro Hipólito. Os seus pais, que profissão que tinham? Meu pai era comerciário, né? Minha mãe dona de casa. O senhor passou a infância em São Paulo? Passei a infância toda em São Paulo, fiz todos os meus estudos em São Paulo. Eu vim aqui para Santos em 1981, dezembro de 1981. Já bem adulto já. Sim, a trabalho, né, profissionalmente. Profissionalmente. Que bairro que o senhor nasceu? Eu nasci no Belém, Belém. próximo ali da Moca, né, Zona Leste. Isso, Zona Leste. O senhor tem lembranças da infância? Eu tenho bastante, sim. Muita lembrança da infância. Na época lá, a Zona Leste era um bairro operário, né, de dormitório de operário. E tinham muitas ruas ainda sem asfalto, campos de futebol, onde a gente passava praticamente o tempo todo, né? Jogando bola, brincando. O senhor tem irmão? Teve irmãos? Tem irmãos? Eu tenho uma irmã. Irmã. Mas Ela mais nova? é mais nova, o nome dela é Diné Hipólito. Ela é professora da Universidade São Judas, há muitos anos. Da São Judas. Deve fazer já acho que uns 30 anos que ela é. São Paulo. São Paulo. E o senhor veio para Santos para... Eu vim em 1981 para cobrir uma emergência aí na companhia da Polícia Ambiental, que ficava ali no Instituto de Pesca, né? Então eles tiveram um problema lá na companhia. E como estava se iniciando, se programando um convênio com o IBAMA para intensificar o problema de fiscalização ambiental, enfim, se mudou um pouco a legislação já naquela época, uma preocupação maior, né, de preservação, etc. E eu estava servindo em São Paulo, no quartel-general, na época. Fui transferido para o batalhão ambiental lá em São Paulo e pretendia ficar no batalhão ambiental em São Paulo. A pessoa que me convidou, depois de 15 dias que eu estava lá, falou: olha, deu um problema na Baixada Santista lá, você precisa me ajudar. Como? Você precisa ir para lá. Como assim? Não é bem assim, né? Pô, você me convidou para... Qual era a sua patente na época? Eu era primeiro tenente. Primeiro tenente. Polícia e Exército. Polícia Militar. Mas como é que faz, como não faz? Ele falou: não, são só 6 meses, porque daí a pessoa que eu quero que vá para lá vai ser promovido e aí você vem embora e ele assume lá que ele era daqui de Santos. Falei: mas não dá, como é que faz? Mas você mora perto ali da estrada, na Avenida Bandeirantes, fica fácil. Eu falei: mas como é que eu vou estar 9 horas da manhã lá e sair às 18? É inviável. Não. Ele falou: não, mas eu vou viatura, eu vou te providenciar viatura, aquele negócio todo, né, que... Falei: tá bom, então vamos, né? E vim para cá todo, subi e descia diariamente. Durante quanto tempo? Era para ficar 6 meses, né? No meio desse tempo aí, eu tive um problema de ordem familiar em casa, de doença, né? E que eu comecei a ficar perdido. Eu falei: mas agora como é que faço? Eu tenho que subir e descer. Não tá, eu não tinha como... Estava começando a complicar. E eu acho que a mudança pode até, uma mudança temporária, né, da família toda, pode até melhorar, né, a situação.
Então, não tive muita saída, fui lá, conversei com o comando, falei, olha, eu vou ter que ir para lá numa condição de ficar 1 ano, não os 6 meses, 1 ano. Se não der certo, eu volto. Tudo bem? Ah, tudo bem, ótimo, ótimo. Para eles era ótimo, porque o que era para ele ser promovido e ficar não aparecia, não deu certo. Bom, tá bom. Então aluguei um apartamento sem a família nem conhecer o apartamento, porque a minha esposa, ela estava muito doente. Ela não tinha nem condições de levantar a cama mais. Sim. E eu falei, bom, vamos lá. E não descobriam o que ela tinha, estava muito difícil. Eu falei, bom, vamos mudar, vamos ver o que acontece. Nesse meio tempo de eu verificar lá o que imóvel, aquela coisa toda, ela ficou, através de uma amiga dela, que o marido é médico. Na época ainda não era professor da Faculdade de Medicina em São Paulo, mas já estava bem encaminhada, era uma pessoa muito estudiosa e tal. E ela conversando com a amiga falou, mas eu te vi isso que você tem. Ah, como assim? Não, é tudo que você falou que está tendo, eu tenho também. Eu tive também. Ah, fala com o Zé Carlos. Zé Carlos era o nosso amigo, que era médico. Conversou com ela e falou, tá. Não tem problema nenhum. Deixa eu falar com o Dalton. Eu estava lá em casa, né? Ele falou, Zé Carlos, tal, o que é, tal. Ele falou, você tem condição de trazer ela aqui no laboratório? Ele tinha acabado de montar um laboratório na Juscelino Kubitschek, lá em São Paulo. Eu falei, olha, não tem condição. Como? Olha, não tem condição. Pesando 42 quilos, não sai da cama. Febre de 40, segurando só na Neuvalgina e tomando Bezetacil, foi aumentando o tipo de antibiótico, não resolvia nada. Naquela época não havia HIV, se não se, a preocupação seria essa, mas não havia, não tinha nem notícia, nada, não tinha a mínima possibilidade. Aí ele falou, não, então eu dou um jeito, eu vou mandar fazer a coleta aí, eu mando com o meu carro particular mesmo, porque eles não tinham o laboratório não existia aí, só acho que foi o primeiro delivery. Foi todo, tirou o sangue dela, no dia seguinte ele já me ligou, falou, é uma toxoplasmose num grau elevadíssimo. Para tudo que ela está tomando e você vai tomar, você compra para ela tal remédio. Você vai ter dificuldade de encontrar esse remédio porque é o único remédio que resolve isso aí. Não precisa tomar mais nada, né? Vitamina, nada. Somente esse remédio. Ele me deu o nome do remédio, era da Squibb, Suíça, se não me engano. Eu saí à procura do remédio, realmente é difícil. Não achei em nenhum lugar e tal. Aí, através de um amigo, consegui ir na diretoria do laboratório. Ele disse, não, nós devemos ter alguma coisa aqui, porque aqui nós já não temos mais, está tudo lá na Inglaterra, que tem na época era o melhor hospital de doenças tropicais do mundo, né? E assim foi. Pedi, me trouxeram o remédio. Uma semana depois dela estar já tomando o remédio, era que a gente tinha marcado para mudar. Eu falei, acho que agora eu vou ter que esperar um pouco e tal, né? Ela já estava andando, aí viemos para cá. Ela já conseguiu ajudar a mudança, tudo. E foi o que deixou a gente ficar aí por esse tempo. Na sequência, os filhos pegaram um amor muito grande pela cidade, porque realmente é impossível não gostar de Santos, né? Eles iam lá em São Paulo, tinha que pegar o carro para ir na natação, que ficava longe, atravessar a Avenida Ibirapuera, para ir lá do outro lado de onde eu morava, para ir numa piscina para fazer a natação. Até o mais velho tinha um pouquinho de bronquite, era necessário fazer aqui. Ele começou casualmente.
eu peguei um apartamento ali na ponta da praia, 2 quarteirões atrás do Internacional. Eu ia a pé. Ele já ia a pé. Eu tinha 7, 8 anos, já ia a pé, já não precisava mais a mãe levar, nada. Então foi ficando. Aí deu um ano, eu comando lá, como é que é? Vai ficar, velho? Ele desistiu, eu falei, deixa eu ver aqui. Ah, não, vamos ficar. Eu falei, vamos ficar. Que bom. E ficamos. Nunca mais saímos daqui, eles não deixaram, não quiseram. Surgiram várias oportunidades. Como? Os seus filhos Moram aqui, não saem daqui. Eles são caiçara, me dá até vergonha. Eles vão para São Paulo, se perdem. As coisas do outro mundo. Mas... E a sua chegada na guarda, como é que se deu? Você ficou na Polícia Ambiental? Então, eu fiquei na Polícia Ambiental e por muito tempo. Aí tinha um engenheiro florestal que trabalhava na Secretaria na época de Agricultura, que cuidava disso aí. E que tinha contato conosco lá por conta de fazer perícia em área desmatada, enfim. Chamava Reginaldo Amaral. Pessoa muito bacana, espetacular e tal. E num dia ele falou para mim, olha, eu fui convidado para ir numa reunião aqui num bairro que era uma travessa da Epitácio, a primeira travessa Oswaldo Cochrane, né? Oswaldo Cochrane. Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, Tem que hoje tem uma farmácia, depois tinha... Foi um comitê. Não era farmácia, era um comitê lá. Era o terreno do Silvares. Isso, era um barracãozinho. Aí peguei, eu falei, mas o que nós vamos fazer lá? Ele falou, é o seguinte, tem uma pessoa aí que chama Oswaldo Justo, ele é presidente ou é do diretório do MDB na época, e ele é uma pessoa muito chegada na natureza, macrobiótica, preservação, tal. Mas ele tem um foco muito com essa área ambiental. Ele pediu para mim ir lá para participar da reunião, por conta que eu sou engenheiro florestal. Mas você deve saber muito mais do que eu com relação a isso, de evitar desmatamento, essa coisa. Você não gostaria de ir lá? Eu falei, não tem problema nenhum. Ele falou, ele é do MDB, hein? Naquele tempo era Arena, né? O Maluf era governador, imagina. Eu falei, olha, eu tenho nenhum... Não tenho... Não, o Montoro era governador. Não, antes... Em 82, o Montoro ganhou em 82 e a autonomia veio em 83. Bom, então foi... O Montoro estava no início da Estava no começo. E aí o Montoro era quando o Justo foi eleito, era o Montoro. Agora antes eu não sei, porque ele começou bem antes a trabalhar também, né? Bom, não lembro. Tá bom. E lá fui eu. Falei, mas ele falou, vai ter problema? Falei, não tenho problema nenhum, não tenho... Corporação não tem, nós não temos, nós somos legalistas. Quem for o... Tem viés ideológico. Não temos o oportunismo do corretamente político, né? Ele é oportunista com de esquerda e é oportunista com de direita, né? Não pode, isso, agora pode tudo, agora está cheio de, pode tudo. Entendeu? Então, na época já era assim. Então, eu falei, eu não tenho nenhum problema, eu vou lá. Eu não tenho. Eu falei, ele tem algum problema? Não, ele é do partido aí, do MDB e tal. Não tem problema nenhum, vamos lá. Fui lá assistir a uma reunião. E chego lá, logicamente, ele fazia umas reuniões onde ele levava pessoas de vários segmentos da sociedade, né? E na área da medicina, da saúde, na área do esporte, na área enfim, e na área também ambiental aí, né? E as pessoas fazendo perguntas que talvez eles não respondessem
não soubesse responder tudo, então uma integração, né, com a sociedade do bairro lá. Então fui lá. Aí aconteceu, lógico, fizeram várias perguntas, ele responde, tal. E daí iniciou o meu primeiro e único contato com ele. Aí fui várias outras reuniões e tal, e fui acompanhando, mas nessas reuniões sem nenhuma Pretensão. não, pretensão nenhuma, imagina, eu nunca tinha atuado na política, e nunca fui político, nunca ativista político, né? Nunca. Tá bom, vamos lá. Aí quando chegando próximo da eleição, aqui estava bombando o negócio tal de Rubens Lara, né? Tava bombando. Foi outro que sentou na cadeira do prefeito, como fez o Fernando Henrique. E passa, era outdoor para tudo quanto era lado. O Covas, interventor na prefeitura de São Paulo, né? Mandou aqui para baixo, eu acho que um exército de Cabos eleitorais. de pessoas, né, para trabalhar com viaturas lá de São Paulo, rádio, walkie-talkie, naquele tempo não tinha celular, não era uma comunicação, mas um negócio assim do outro mundo. E pior que eu conhecia muitos, porque ele usou também muito lá o gabinete militar. Então eu vi e falei, pô, mas esse cara tá no polo, né? Tá um esquemão, mas pesado. E ganhou, todo mundo já ganhou. Pesquisa, as famosas pesquisas apareciam no jornal também. Na Tribuna, enfim, nos jornais que tinha na época. Aí era o Rubens Lara, assim, mas tipo com 80, 85% de intenção de votos, e o primeiro que vinha atrás não era nem o Justo, acho que era o Justo. Tinha Não. o Adelino, também pelo PMDB. Não, era um que era da Unimed aí, da Unimed, Castilho, Salvador. Então, com o Adelino, o Castilho era o vice do Adelino, porque naquela época tinha sublegenda, então o PMDB lançou o Justo, o Lara e o Adelino com o Castilho. O Tudo PT bem. lançou 3 também. Tinha a sublegenda, exatamente. Era um negócio complicado. E então, um negócio difícil e tal. Eu continuei lá na minha, tal, não ia pra rua, não fazia nada, porque eu nem podia, né? Aí eu já não podia ter atividade assim, ostensiva política, né? Mas continuava indo nas reuniões, porque era um negócio que interessava. Para mim também, do ponto de vista da polícia militar, era interessante, que eu tinha uma proximidade com as pessoas do bairro, que às vezes tinham perguntas pertinentes sobre a atuação da polícia militar. E foi indo. Na última dessas reuniões, o Justo falou assim, está errada essas pesquisas, estão erradas essas pesquisas. Não, mas como? Não, eu vou mandar fazer uma pesquisa minha. Mas como você vai mandar fazer uma pesquisa? Vou mandar fazer uma pesquisa minha. E mandou fazer. Porque pegou uma porção de jovens, sem nenhuma ideologia, limpos, de mente limpa, né? Sem estar assim, captado, né? Então, vários. E começaram a pôr nas esquinas lá, no Supercentro Boqueirão, no Gonzaga, no centro, todas as esquinas. É simples, pergunta assim, o senhor vai votar em quem? Já simulada em quem, sujeito, não, quem que o senhor vai votar? São esses 3 aqui, ou 4, não sei porque tinha outros partidos, não, uma relação lá. Esse, tá. Simples, uma coisa básica. Aí foi. Aí, uma semana depois que ele fez a pesquisa, ele fez uma última reunião, faltavam 15 dias para terminar para chegar às eleições, né?
E ele foi bem claro, ele falou, olha, eu sou prefeito. Os caras, pai, tá fazendo isso para não deixar o pessoal esmorecer, porque tinha um grande problema que você vê uma pesquisa 85, o outro com 15, o pessoal desanima, né? Desanima, é complicado. O Renan falou, tenho certeza. Aí levou lá vários dos que tinham feito a pesquisa, foram eles que fizeram. Ó. Você conhece, sabe de alguma coisa deles, a favor ou contra. Foram todos eles que fizeram aqui, essa pesquisa. E o resultado está aqui, eu sou prefeito de Santos. Então vocês continuem trabalhando, pedindo voto. E foi o que aconteceu. Ele se tornou prefeito de Santos. A partir daí, ele tomou posse, eu continuei no meu trabalho natural, na Polícia Ambiental. Só que eu tive uma retaliação do comando da época aí, que eu não vou dizer o nome, logicamente, que não se conformou que o Lara não ganhou. Porque ele induzia todo mundo a votar no Lara, fazia reuniões para votar pro Lara, tal. E sabia que eu tinha apoiado o Justo lá, tanto que a mim ele não convidava para as reuniões de Lara, nada, né? Mas era o único também. O resto, todo mundo, os outros oficiais, todos. Então eu tive uma retaliação. Do momento que o Justo assumiu a prefeitura, ele me transferiu para São Vicente. Fiquei trabalhando lá. Foi aí que passou o ano de 84, dizendo que se eu não queria montar uma guarda civil, uma guarda municipal. Não usava nem o termo civil, era guarda municipal. Se ele queria montar, se eu tinha condições de formar uma guarda municipal. Isso por conta que eu servi, antes de servir na Polícia Ambiental, e um pouco tempo no quartel-general, eu servi 8, 9 anos na área de ensino da polícia, né? Na Academia de Polícia Militar e na Escola de Educação Física como instrutor, logicamente, né? Nas duas unidades. E eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum. Ele falou, tá, então como é que você faz? Eu vou ver como é que eu posso providenciar isso. Eu falei, tá bom, mas eu posso, não tem problema, tal. Não me falou mais nada. Falou, nós vamos montar, tal, tá bom. Antes disso ele também havia perguntado, foi se informar do ponto de vista legal da coisa, porque ouviu falar do Jânio e tal, e não havia legislação que amparasse a criação de uma guarda. Não havia essa legislação. São Paulo também não tinha. Aí ele falou, olha, voltou a me chamar e falou, estamos com um problema, porque andamos consultando aí, e não tem legislação, não tem. Eu fui conversar, inclusive em São Paulo, lá com o pessoal de lá, eles não sabiam o que vão fazer, porque não tem amparo legal, não dá para pôr ninguém na rua sem. Eu não sei, mas eu quero criar essa guarda primeiro, que faz o seguinte, você e o Écio Lesclerc, secretário da Justiça, se debruce na legislação que existe, geral, né, nacional, estadual e municipal, e ver se acha alguma brecha, porque não é possível que não tenha, né? Uma coisa, e ficamos lá, estudava e via, e ligava para um estado, ligava para outro, ligava para uma cidade, nada, ninguém sabia, nada. E de repente, no quadro da prefeitura, a gente fuçando lá, tinha um quadro de vigilantes municipais. Que existia ainda, estava... Era extinto, né?
não era extinto, estava em vigor, e tinha lá um efetivo de 12 elementos, já velhos, quase para se aposentar, cuja finalidade era ficar tomando conta de alguns próprios municipais, tipo o próprio Paço, alguma outra escola mais assim, mas não no sentido de tomar conta mesmo, quase uma zeladoria e nos finais de semana ficar lá, não deixar que ninguém invadisse, essa coisa toda. Eu falei, é isso aqui. Daí falei, é essa aí. Não pode chamar guarda, mas vigilante municipal pode, porque tem a lei que prevê isso aí. Já tá, né? Então, daí em cima disso ele falou, agora eu vou tomar providência para você poder assumir a formação, né, desse pessoal. Tudo bem, não tem problema. Foi para São Paulo e pediu para o governador que me autorizasse, tal, porque aqui não conversava. Não tinha conversa. Não tinha. Nada. Não tem, né? Vai fazer o quê, né? Ele sabia bem o que ele era e o outro também devia saber o que era, né? Então não dá, né? Cada um, se não tem uma convivência boa, não tem conversa, né? Ele foi para São Paulo e pediu que me cedessem para a prefeitura, com o objetivo de formar a guarda municipal. Pô, isso aí estourou que nem uma bomba lá, né? Porque o São Paulo, o Jânio já estava tentando, não conseguia. E não conseguia também ninguém não cediam oficiais. Os caras admitiam, imagina, uma guarda. Porque a Polícia Militar vem de um histórico que era força pública, anexou a Guarda Civil e passou a ser Polícia Militar. Agora vamos criar novamente uma guarda. Não, mas foi assim, uma coisa. Aí passou uma semana e voltou lá com o Montoro falou, olha, não autorizaram. Como, doutor, você não é governador? Eu, sim, mas não autorizaram. A lei não tem lei que prevê poder tirar um oficial da Polícia Militar, do trabalho dele, para trabalhar na prefeitura numa coisa que não existe. Aí ele falou, mas por quê? Não, como é que poderia ser? É só se ele tivesse um cargo na prefeitura. Cargo já existente. Já existente, um cargo aí se autorizaria. E não tem, porque para guarda não existe nada. Ele falou, tá bom. Voltou, falou, não sei o que eu vou fazer, não dá, esse cara não tá. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu falei, se você não se incomodar, tá. Ele falou, mas eu preciso fazer. Como é que você pode fazer para fazer isso aí? Você pode treinar ele, se ele não tem uma folga na polícia? Eu falei, tem, de quarta-feira à tarde, que era uma folga regulamentar, e eu me proponho à noite também, não tem problema nenhum. À noite eu saio do quartel, eu posso fazer o que eu quero. E dar aula, a lei não me impede de dar aula, eu vou dar aula, eu não vou falar, né? Uma aula de como se... Era aula, tinha várias matérias que... Ele falou, mas você faz isso? Eu falei, faço. Mas não vai te prejudicar? Eu falei, não, a princípio não. Aí eu já estava mordido, que o cara já me tirou de Santos, né? De Santos, tá? Eu falei, não há problema nenhum. É legal, não estou fazendo nenhuma... Né? Então, tem uma formação em Direito, e tem uma formação também policial, tem uma formação eu sou professor de Educação Física, então tenho formações na área educacional sólidas. Eu posso fazer isso, não é proibido, né? E posso até fazer ganhando, não vou fazer de graça, então qual é o problema? Nenhum. Faz mesmo? Faz. Ele falou, faz, vamos lá que eu faço. E comecei assim.
aí demos aquela formação básica de disciplina e tal. Aí ele só me falou uma coisa, a única coisa que ele falou, olha, eu não vou interferir em nada, você faça como você julgar o correto, eu só vou lhe pedir uma coisa, nós não podemos, não há concurso público para isso, nós vamos ter que contratá-los pela estatutário, né? Sim. Pela Prodesan, sim, como estatutário, que é uma CLT, né? CLT, isso. E eles devem ser obrigatoriamente tem que ser karateca. A base tem que ser de karateca e karateca do Shinzato, Sim. que era o estilo dele, né? Sim. Não que de outros estilos não pudesse, mas a base teria que ser ali. E tá, não tem problema nenhum. É até bom, porque o atleta em geral, principalmente um karateca, é disciplinado. Sim. A parte principal da formação está resolvida. É. Porque o principal na formação de um policial, de um militar, de um guarda, é disciplina, porque não tem jeito. Você lida em situações extremas que, se você não tiver a disciplina de quem é responsável falar faça, porque se der errado eu também sou responsável, e se der certo somos todos, Claro. né? Então é fundamental isso aí, né? Ainda mais numa situação que você não tem um amparo legal, então muito importante isso. E foi feito assim. Aí comecei a parte mais da parte de militar, de organização militar, essas coisas, para ter uma organização, né? Foi tocando assim, até que daí entraram em algumas matérias, a parte de direito, muito do direito penal e processual penal, a parte de inquérito, de contato com as delegacias e tal, porque esse pessoal estava na rua, tinha que saber, conhecer a lei, né? Eu dei e depois fomos pegando um pessoal assim de destaque na cidade, né? Sim. Que pudessem, professores. Então convidamos lá para ir dar aula o Tremura, Cassione, na área de promotor, eu não me recordo o nome, mas foi um promotor também famoso na época, só não me foge um pouquinho o nome dele. Os promotores que se revezavam, não era uma pessoa só, os promotores até se revezaram, e então por isso que a gente não se fixou o nome. E assim, na parte da imprensa, os editores chefes da Tribuna, da cidade de Santos, que é para... Claro. Eles tinham que ter um conhecimento, né? Tinham que ter um conhecimento de como funcionava, porque se é uma pessoa absolutamente, nós tínhamos pressa, absolutamente crua em tudo isso aí, porque é uma coisa... uma série de coisas muito delicadas e que teriam que ser passadas rapidamente. Não melhor do que fazer dessa forma, né? E também para quebrar um pouquinho o preconceito, que já vieram com o preconceito. Vai fazer um grupo militar, é um grupo militar, e vai marchar, e vai não sei o quê, lá. Já vieram, já veio a China, que absurdo, que a época era um momento de 84 já estava caminhando para, já havia uma indisposição com o movimento militar, então não podia, até arrepiava, falava em qualquer coisa militar, os oportunistas do momento lá não podiam nem ouvir falar, né? Hoje eles cantam o hino nacional, a favor da arma, os mesmos, tem uns que naquela época já existiam.
E o senhor ficou quanto tempo como Bom, comandante? aí o que aconteceu? Eu estou lá, vamos que vamos. Bom. Uma determinada época, não, um pouquinho antes, me vai o Mauri Alexandrino, me procura, que era da cidade de Santos, para fazer uma reportagem sobre a Guarda Municipal. Tinha todo esse componente aí de rejeição, né? Sim. E o Alexandrino era uma pessoa muito preparada, muito culta, mas ele era radical. Com as ideias dele, né? As posições dele, ele era radical. E não era exatamente o que ele queria também para Santos. Na cabeça dele, uma guarda não tinha cabimento, né? Ele já foi preparado para esculhambar, esculhambar o negócio. Tá bom. E aí ele me procurou falei, olha, eu não posso fazer uma reportagem com você sobre um assunto que está sendo polêmico e que não é da minha. Não tenho. Mas o que você está fazendo? Está ensinando eles a marchar? Calma, não posso falar nada. Você conversa, você vai lá, vê se a prefeitura autorizar, tudo bem. E eu vou te receber aqui no quartel. Também vou pedir autorização para poder falar sobre esse assunto na qualidade de comandante ali da companhia, né? Porque polícia militar, né? Mesmo que eu falasse fora de lá, eu estava na ativa, era um oficial da polícia militar, eu precisava, né? E principalmente porque o Mauri era o terror dos políticos aí, né? O cara tinha um medo nele que era o capeta. Aí, tá bom. Fui consultar, né? O comando lá que não gostava dos caras. Falou, não, pode, não tem problema, porque ele tinha certeza que a casa ia cair. Sim. Lógico. Ele falou, faz, pode fazer. É o Mauri, Alexandre, pode fazer. Não tem problema. Mas lá dentro da companhia, pode fazer, receba ele dentro da companhia, não tem problema nenhum. Fica, falou, agora vai, né? E foi o Mauri Alexandre, autorizado pela prefeitura. O Mauri Alexandre me aparece lá, eu não o conhecia pessoalmente, só de ouvir falar, né? Aqueles cabelão. Cabeludo. Ainda está cabeludo? Não, acho que eu vi uma foto dele que deu uma cortadinha no cabelo. Ele faleceu faz pouco tempo. Mas eu tinha visto. Cabeludo até o fim da vida. Tinha dado uma parede e faleceu, né? Não fiquei sabendo. Um pouco mais de um ano. Não fiquei sabendo. Então, tá bacana. Ele foi lá, sentou na minha frente e você não imagina. Bombardeio. As perguntas totalmente assim, para você se atrapalhar, né? Só que eu antes fiz um preâmbulo para ele. Porque é o que a maioria acha que você é um ET, né? O capitão da Polícia Militar, na época, é um ET. Para eles, você é um ET, né? Porque eles não conversavam com ninguém, com militar nenhum, das Forças Armadas. Era o inimigo público número 1. E achando que a gente era de certa forma, uma elite, né? A cabeça dele era uma elite. Então, quando ele sentou lá, antes de começar a conversa, eu sabia que a posição de todos eles eram essa, né? Nisso eu tinha uma certa experiência, que eu trabalhei muito em São Paulo, lá numa área de ensino, então a gente tinha muita informação, passavam para os alunos, como é que a imprensa agia, né? Então você precisa mostrar que você não é do outro mundo, você não é ET, você é uma pessoa normal. Então eu fiz um breve relato da minha vida para ele inicial, mais completo do que nós falamos aqui. Ele ficou assim, não sabia o que falar. Que eu falei para ele,
Eu tive mais dificuldade do que você para você ser jornalista. Muito mais dificuldade para ser oficial da Polícia Militar do que você para ser jornalista. Aí comecei a trabalhar com 13 anos de idade, que não é mentira. Só depois é que fui ingressar na polícia. E ele falou, bom, eu morava na Zona Leste, que é um bairro operário, sou filho de pai comerciário, neto de operário. Ele, bom, já, entendeu? Abaixou, mas continuou com as perguntas. E todas foram respondidas na realidade, do que realmente se pretendia. Ele queria saber o que se pretendia com a guarda. O que ia fazer. Falou, olha, é uma guarda que não é armada, porque na época nem podia, e por conta disso são todos karatecas, para poder se defender, defender o munícipe também, né? O cara que não sabe se defender não pode defender o próximo. Né? E expliquei tudo direitinho, não tem arma e tal, e o foco é que seja uma polícia, um vigilante, uma guarda que seja o nome, não importa, mas muito próxima da população, muito próxima. Porque você andava na praia, você não encontrava ninguém para ajudar uma pessoa de idade. Isso é real, a gente percebia isso, né? Que a Polícia Militar tinha a atuação deles, era um foco já direcionado para o marginal mesmo. Excepcionalmente que a Polícia Militar atuava numa situação dessa de escola, muito raro. Sim. Então expliquei para ele que a ideia era essa, como verdadeiramente sempre foi isso. Ele começou a entender, né? Mas o que você espera? Não, eu espero que esse pessoal esteja aí. Nós vamos procurar colocá-los em todas as escolas, no Jardim da Praia, todo o tempo que for possível, para estar lá, para dar assistência ao frequentador da praia, porque era uma terra de ninguém, já estava começando muito uso de entorpecente lá, já estava começando a coisa querendo ficar complicada no sentido de segurança propriamente dita. E às vezes você não tinha ninguém lá nem para perguntar, por favor, ele está me perturbando, uma coisa assim. Ele, tá bom. Foi embora. Aí estamos lá, continuamos lá com o nosso trabalho, a guarda foi... ele não publicou, isso ainda não havia começado, ele não publicou. Esperou um pouco, estava para começar a funcionar. Aí começou a funcionar, um determinado dia lá, pusemos todo o pessoal, começando pela praia, pusemos todo o pessoal na praia lá. Eu ainda tirei o expediente lá na polícia e vinha voltando de São Vicente e comecei a fazer isso diariamente. Na volta do expediente eu já dava uma olhada, parava, conversava com os vigilantes. E eu tinha um rapaz que chama Mauri também, mas não é alexandrino, que ficou sendo meu, assim, uma subcomandante. Era um faixa preta, o mais graduado que tinha no Sinzato lá, era o mais graduado. E era uma pessoa de um comportamento, de uma educação, postura assim, exemplar. E ele que, como eu não podia ficar fiscalizando no dia a dia, né, no todo momento, eu só voltava a hora que eu voltava, quarta-feira à tarde e tal, ele assumiu nesse sentido aí. Então vinha conversando e tal. Aí passaram-se uma semana, uns 2 finais de semana, que também foi para regulamentar, você não conseguia pôr uma cadeira na praia, era futebol, direto, o frescobol, tinha tudo, era tudo lá, bolada num, bolada no outro, saía briga,
Era coisa do outro mundo. E começou porque eles iam em 4, 5 conversar com o pessoal do futebol. Não dá, agora é hora do... E tinha uma postura municipal a respeito disso e que começou a colocar em... Foi divulgado, amplamente divulgado, e começou a se colocar em prática. Eles iam 4, 5, os caras em 22, mas não dava para encarar, né? Os 22, tá, tudo bem. Fazer o quê? Tem que cumprir a ordem, né? Então, não deu muito certo. Passados esses 15, 20 dias, o Mauri publicou a reportagem, né? De página dupla, no meio do jornal, só com elogio. Só com elogio. Dizendo que era isso mesmo, que tudo que foi falado na reportagem estava se confirmando, estava acontecendo, que isso era espetacular, que foi ouvir também as pessoas na praia, todo mundo apoiou, todo mundo gostou muito, estava admiradíssimo e tal. E não tinha nada a ver com repressão, que eu acho que não, não tinha nada, não tinha nada a ver com isso, né? Não tinha. Porque ele perguntou, se acontece um problema, tem que fazer como? Ele vai, eles vão deter a pessoa e chamar o 190. Não tem nenhuma. Entrega pro 190, pronto. Não tem. Isso qualquer um do povo pode fazer. Não precisa ser vigilante municipal, mesmo hoje, você pode fazer isso. Se a pessoa está nesse... O guarda tem uma retaguarda. Tem uma retaguarda, é mais fácil, lógico, mas na época eles não podiam falar nada porque qualquer um do povo pode, uma guarda muito mais, né, um vigilante. Então chamava Corpo de Vigilantes Municipais de acordo com a lei que existia no município a respeito disso aí. E aí ele fez uma reunião lá uma reunião, ainda não tinha reunião da madrugada. Depois, das 5 da manhã. Ainda não tinha. Ele fez uma reunião geral com todos os secretários e tal, abriu o jornal, falou, tá aqui, ó. Sem gastar um tostão. Você tem que comprar ninguém. Sem fazer nada, sem gastar um tostão, porque não tinha verba, o município já era quebrado, não tinha jeito, não tinha. Ele ia querer fazer ponte, querer fazer asfalto, não existia disso. Ele falou, sem nenhum tostão, nós conseguimos a melhor reportagem do governo em um ano. Por isso que eu digo que... Marcou, né? Por isso que marcou que começou em 85 a guarda, efetivamente a guarda municipal. Para salvar ela, inclusive para expor, né, no dia que foi feito o evento. Então a ideia inicial da guarda foi sempre essa, de não incluir a arma, porque não tinha previsão, não tinha previsão legal para isso, e aproveitamos e dessa situação fizemos sem arma e deu muito certo. Serviu de exemplo para várias guardas, vários. Depois, com o tempo, o pessoal aí, algumas começaram a querer se armar, porque em 88 que veio a Constituição, que legalizou, que deu origem à previsão de guardas, a nossa, na realidade, quem é a responsável por isso é de Santos, que foi a primeira. Depois veio a do Jânio, que ele foi nesse vácuo também, ele achou lá um negócio uma brecha nas posturas também, depois que a gente... Porque a maioria das prefeituras tem um corpo, né, de guarda para tomar conta dos próprios, tal, patrimonial, alguma coisa assim. E a ideia foi essa, e a linha tem que ser essa daí, não pode ser diferente, porque para ser mais uma polícia não vai resolver. Na época na época estava faltando muito isso aí, e hoje ainda falta, não é. Mas depois de 88, né, outros governos, a mentalidade foi outra, em muitos lugares aí armaram. Chegaram a me perguntar também, logo depois, né,
em 88 e tal. Talvez não no governo da Thelma que sucedeu, né? Sim. Mas nos outros, eles querem armar. Para o município é uma coisa muito ingrata. Para o município em termos de patrimônio municipal, né? Porque numa ocorrência diferente vai sobrar a parte civil, a responsabilidade civil todinha para o município e geralmente fica caro, porque as condenações são altas, tal, porque entra o fator político, uma série de coisas. Muito complicado. A organização, mas a polícia militar, mas é diferente, é uma corporação centenária que tem no estado todo, é uma orientação só. Agora você vai ter a Guarda Municipal, são 600 e tantas prefeituras que cada prefeito vai imaginar de uma forma. Então um vai achar que tem que matar todo mundo, tem que atirar, e depois não segura nada. O guarda municipal, como até a PM, um dos maiores problemas é você ter uma defesa jurídica. Sim. Porque todo mundo parte do pressuposto que o policial gosta de matar, e não é isso. Absolutamente, muito pelo contrário, não tem essa formação. Eles passam por exames psicológicos, nunca, se acontece isso, geralmente ou tá revidando, né, o que é se defendendo, né, ou um acidente que erra, né, aí erra. Quando erra é muito complicado. Erra, mas tem uma estrutura que é o estado inteiro para resolver o problema. E assim mesmo é complicado. Muitos são obrigados a se associar em clubes, associações de classe, para poder ter uma justiça, uma defesa jurídica garantida sem muito ônus, porque eles pagam aquela mensalidade lá. Porque é cara. Então não é conveniente para... Agora é difícil você colocar isso na cabeça. Muitas guardas, eles fazem pressão para isso. Aqui eu não sei nem como está, mas parece que não utiliza arma, mas a pressão é sempre forte, né? Eles usam os imobilizadores, né? Tudo bem, aí... Mesmo assim, esses já dão algum problema às vezes, né? Mas já é uma outra, né? Já é orientação. É uma outra... Dificilmente vai ter um acidente com isso. Pode ter também, se usado indevidamente, mas aí já realmente é bem menos grave do que o revólver. E tem o outro problema aqui na cintura do policial, tanto do policial quanto do guarda tal, a arma a primeira coisa que mais uma vez deseja é a arma, não é? Não é. Então vai ficar com um risco muito grande. É como eu falo, uma corporação, uma polícia militar consegue administrar um esquema desse, andam sempre acompanhados, tem uma rapidez de comunicação fabulosa, treinamento muito intenso, muito tempo, muito intenso, que o policial está preparado. E então, para a guarda é difícil, é muito difícil. E é o que eu acho que a população quer, né? Foi sempre diferente a guarda, né? E esperamos que ela continue assim. Mais alguma coisa que a gente pode acrescentar? Acho que está perfeito, o senhor, primeiro comandante da Guarda Municipal de Santos, né? Coronel Dalton Hipólito. Nosso muito obrigado. A Fundação Arquivo e Memória de Santos agradece o seu depoimento, coronel. Muito obrigado. Muito obrigado.